Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Hoje eu estou trazendo uma análise a pedido de alguns inscritos do fundo imobiliário IRTM11, o Iridium. Vamos ver aqui se ele é um fundo que realmente vale a pena ter. Lembrando que não é recomendação de compra, sempre que você for querer colocar um fundo imobiliário na sua carteira, estude e ande mais profundamente sobre esse fundo para que você possa assim fazer uma boa escolha. Peço também para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Semanalmente aqui eu tenho compartilhado com vocês como tem sido a minha experiência investindo em fundos imobiliários e ações. Então, se você, assim como eu, gosta de fundos imobiliários e de ações, já se inscreva no canal aí para que você possa acompanhar minha trajetória. Então, vamos lá, pessoal. O IRTM11, ele é um fundo de recebíveis imobiliários, então ele é um fundo do segmento de papel. Ele está sendo negociado no momento aqui a R$ 100. Nos últimos 12 meses, seu preço oscilou entre os R$ 99 e os R$ 111. Então ele está aqui mais próximo das suas mínimas históricas. Ele tem um dividendo yield acumulado dos últimos 12 meses de 14,74%. Então isso quer dizer que durante esses últimos 12 meses, no acumulado, ele pagou assim para o seu cotista R$ 14,74 por cada cota. Ele também está com uma desvalorização de 7,32% nos últimos 12 meses. Somente nesse mês de outubro, ele está se desvalorizando 2,39%. Observando aqui o gráfico dele, desde 2018, o início de 2018, podemos ver que ele teve suas mínimas aqui na faixa dos R$ 86, lá na época de agosto aproximadamente 2018, e teve sua máxima aqui em fevereiro de 2021, na onde ele alcançou assim R$ 152. De lá para cá, ele só vem caindo e ele está sendo negociado aqui nesse valor agora. Ele ainda não está nas suas mínimas históricas, que seria aqui durante a crise de 2020, onde ele ficou ali aproximadamente custando R$ 90, e como eu falei aqui anteriormente, nos R$ 85. Então ele tem mais espaço sim para poder cair graficamente falando. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver alguns indicadores do IRTM11. O primeiro indicador é seu preço patrimonial por cota. Ele custa R$ 94,56, porém, como vimos lá em cima, ele está sendo negociado no momento a R$ 100. Então ele está mais caro do que o seu preço justo. É exatamente isso que o indicador P sobre VP está nos mostrando. Ele está de 1,06. Então ele está com 6% mais caro do que seria o preço justo. Isso quer dizer o quê? Que ele tem um patrimônio de 3 bilhões 445 milhões, porém o mercado está disposto a pagar nele 3 bilhões 643 milhões de reais. Então, apesar de toda essa queda que ele já teve, ele ainda está custando caro, acima do seu preço justo. Então tome cuidado aí se tiver interesse em comprar ele, porque está custando mais caro. Ele tem o número de cotistas também de 268 mil cotistas. Ele é um dos 10 fundos imobiliários na onde mais se tem cotistas. Com respeito aos seus rendimentos, podemos ver que nos últimos 24 meses, seu rendimento médio foi de R$ 1,22. Porém, nesse mês de outubro, ele pagou apenas 85 centavos. Esse dividendo menor é correspondente à diminuição do IPCA. Desde julho para cá, o IPCA ele tem diminuído e como ele é um fundo de recebíveis imobiliários e muitos dos seus recebíveis estão indexados ao IPCA, então ele tem esse impacto no rendimento dele. Se puxarmos aqui os rendimentos dele desde 2018, podemos ver que os dividendos dele oscilam bastante mês a mês, né? Então, por ser um fundo imobiliário que ele depende muito do IPCA, então ele não tem aquela constância como, por exemplo, os fundos de tijolos têm, né? De todo mês pagar o mesmo valor. Todo mês aqui vocês podem ver que vai variando mês a mês. Além de nós, pessoas físicas, também tem outros fundos imobiliários que investem no IRTM11. Por exemplo, o fundo da Sarin 11 investe nele, o BCFF 11, Kizu 11, o SNFF 11. Então tem vários fundos aqui de fundos que também tem o IRTM 11 na sua carteira. Vindo aqui agora para o relatório gerencial, nós podemos ver o comentário do gestor do fundo, que ele diz assim: apesar do fundo possuir vários CRIs com resultado acumulado, fruto dos meses de inflação elevada, o cenário deflacionário começou a afetar a parcela de atualização monetária da carteira de CRIs. Mesmo assim,
vale destacar que o resultado final desse item ainda foi positivo, mesmo com a deflação dos últimos 3 meses. Ele continua dizendo ainda que ainda sobre a deflação, vale lembrar que o Banco Central já sinalizou o fim do ciclo de alta da Selic e deveremos assim observar uma política monetária menos contracionista, com o retorno da inflação a patamares mais equilibrados e próximos à meta. Vale dizer que o Fundo segue com sua política conservadora de distribuição de rendimentos, que considera apenas o resultado realizado em regime de caixa. Descendo aqui, nós podemos ver a carteira de alguns dos CRIs que o IRTM tem. São muitos CRIs, se eu não me engano aqui tem mais de 100 CRIs. Como ele tem um valor patrimonial muito alto, então ele tem a capacidade de investir em muitos tipos de CRIs. Além dos CRIs, o IRTM também ele tem outros fundos na sua carteira, em outros fundos, como por exemplo, podemos ver aqui que ele tem o DEVA 11, o TORD 11, o HCTR 11, o Game 11. Em sua maioria aqui também são fundos de papel, como nós podemos ver aqui, as maiores posições que ele tem são em fundos de papel. Por exemplo, a maior posição que ele tem aqui é no TORD 11, onde tem mais de 7 milhões aplicado. Depois vem aqui o Game 11, onde ele tem quase 3 milhões investido. Então ele também investe em muitos fundos imobiliários de papel. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver a distribuição da sua carteira. Como eu falei, a sua maior parte, 66,40%, está em CRIs. Ele tem aqui 21,5% em outros fundos imobiliários e tem disponível aqui em caixa 7,56% também disponível para fazer novos investimentos. E a maioria dos seus investimentos, como mencionei também, estão indexados ao IPCA, 55,51% estão indexados a esse índice. Tem uma porcentagem também indexadas ao CDI+, e ao CDI%, também ao IGPM. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o impacto da deflação nesses últimos meses pela receita. Por exemplo, aqui a receita somente dos CRIs, podemos ver que abril era de 31 milhões, maio 35 milhões, junho 33 milhões, julho 32 milhões, agosto 35 milhões e no mês de setembro, olha só como caiu bastante, foi para 23 milhões. Se for comparar com o mês de agosto aqui, foram praticamente 12 milhões a menos só por causa dos CRIs dos rendimentos menores. E com respeito aqui aos fundos imobiliários, podemos ver que em abril ele estava recebendo aqui aproximadamente 12 milhões de rendimento dos fundos que ele tem e no mês de setembro ele só recebeu 7 milhões. Como eu falei, a maioria dos seus fundos que ele tem atualmente são de papéis também. Então, assim como ele, tiveram impacto negativo por causa da baixa do IPCA. Então, pessoal, o IRTM11, ele é sim um bom fundo imobiliário, é um fundo que tem uma boa liquidez, tem um alto valor patrimonial, tem a capacidade assim de fazer vários investimentos, porém é um fundo de papel. Como nós mencionamos, os dividendos dele oscilam bastante, né? Não tem aquela constância como os fundos de tijolos, que é um fundo que depende muito do resultado do IPCA mensal. O IPCA todo mês ele tem um valor diferente, então isso assim acaba impactando nos seus resultados. Ao meu ver, seria mais proveitoso, apesar de ser um bom fundo imobiliário, ver se ele consegue ir mais, pelo menos aqui para o seu preço justo. Se eu voltar aqui, como eu falei, no momento ele está custando 6% mais caro, seria interessante se ele estivesse custando aqui R$ 95, 94, 93 reais. Eu acho que seria um valor mais interessante para se comprar esse fundo, né? Pensando que tem pessoas que já pagaram muito caro para ele, então seria bom ter mais um pouquinho de paciência aí. Quem sabe ele caia até esses valores aí e você estaria fazendo assim uma boa compra. Lembrando que aqui não é recomendação de compra nesse fundo, entendeu? Se vocês têm que estudar, se aprofundar mais sobre quais são os critérios desse fundo, ler os relatórios gerenciais para que vocês possam assim fazer uma boa escolha. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje sobre o IRTM11, o Iridium. Espero que vocês tenham gostado. Depois deixem aí sugestões de outros fundos imobiliários que eu posso fazer vídeo trazendo uma análise aqui rápida sobre cada um deles. Depois deixem aí nos comentários também se você tem o IRTM11 na sua carteira e se você está feliz com ele. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.